Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração Uma boa tarde a todos que estão sintonizados neste momento, através aqui do nosso canal, Instituto Kardecista da Bahia, um século iluminando consciências. Estamos dando continuidade ao mês de novembro, o mês do centenário do Instituto. O evento se deu no dia 2 de novembro, às 10 horas, o culto do Evangelho neste lar, nesta casa centenária, que acolhe milhares de espíritos, conduzindo para a vida, para o despertamento através da mensagem do Espiritismo, aclarada pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E dando continuidade aos nossos momentos doutrinários, aqui estou, abrindo nossos sábados de doutrina às 15 horas, para fazermos reflexões sobre iluminação de consciências, o poder da vontade, que todo espírito possui. Vamos orar neste momento. Nos dirigindo em pensamento, em vontade, em força e fé, aos irmãos espirituais que trabalham na seara de Jesus, agradecendo em primeiro lugar ao Deus Criador e mantenedor da vida, a Jesus, o Mestre, modelo e guia da humanidade, que através dele convoca trabalhadores para instituir essa casa centenária, que completa agora em 2023, como uma escola de almas, uma oficina de trabalho, um hospital ainda de espíritos debilitados moralmente, com perseverança, fé e amorosidade. Esses irmãos abraçaram a proposta do Cristo de Nazaré, trazendo o cristianismo redivivo do Instituto Kardecista da Bahia para quantos de nós desejemos, encarnados e desencarnados, encontrar a paz, a felicidade, o reino e seguir as pegadas do Mestre de Nazaré. Aqui estamos como integrantes desse movimento, como integrantes dessa proposta do Cristo, que tem a tarefa divina de auxiliar na implantação do reino de Deus em nossos sentimentos, em nossos corações. Obrigado, Jesus de Nazaré.
Obrigado à equipe condutora desta casa. Que nós todos, neste momento, possamos estarmos vinculados a essa proposta de libertação espiritual. Que Jesus nos ampare e nos abençoe. Então, mais uma vez, boa tarde aos que estão sintonizando com este momento, com este canal, em qualquer horário que seja, buscando o conhecimento da doutrina que nos é ventilado através dessa proposta de divulgar virtualmente e presencialmente também. Então, o poder da vontade. Estamos trabalhando com a obra de Leon Denis, o francês escritor, continuador da obra da tarefa de divulgação do Espiritismo, em sua obra que fala sobre o ser, o destino e a dor. E ele começa nos falando sobre o substantivo vontade, que todos nós conhecemos. Vontade é a faculdade que tem o ser humano de querer, de escolher e de poder decidir as ações que fazem parte da sua própria vida. Livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. Compete a nós, espíritos, seres criados simples e ignorantes, como dizem os mentores, nos educando para que nós possamos conhecer a nós próprios. E a partir daí, nós vamos desenvolvendo os atributos divinos, as potencialidades que dormem latentes no íntimo da nossa consciência. E entre essas potencialidades encontra-se a vontade, que é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo, a atingir seus fins ou desejos, ânimo, determinação e firmeza. Quem de nós não possuímos vontade? A vontade de fazer, a vontade de escolher, a vontade de decidir se faremos ou não. Somos possuidor dessa capacidade porque o Pai nos dota como seres espirituais inteligentes dos atributos necessários para que nós possamos fazer a nossa jornada, a nossa caminhada, indo palmilhando vida fora, buscando conhecer a vida através do Espiritismo. Buscando conhecer a vida através do ensinamento de Jesus, buscando conhecer a vida através da codificação, que é o próprio cristianismo redivivo, como nos dizem os trabalhadores e mentores da codificação. Então, vontade nós já sabemos o que é, possuímos e decidimos no uso ou não, também faz parte da vontade. E aqui ele nos traz a fé que transporta montanhas. É uma mensagem do Mestre de Nazaré, que dizia para os seus discípulos, apóstolos e todos nós que somos seus seguidores, que quando tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda que seja, essa fé será capaz de fazer transformações necessárias na nossa própria vida e teremos condições de auxiliar outros que também estão buscando peregrinar por esse caminho através da fé. Querer é poder. É um grande ditado popular que nós conhecemos há muito tempo. O poder da vontade, ele é ilimitado. O homem consciente de si mesmo, o espírito, de seus recursos latentes, sente crescerem suas forças na razão dos seus esforços. Faz pela tua parte que Deus te ajudará. Essa é a proposta do Evangelho. E nós já sabemos que precisamos fazer um movimento de busca, um movimento de escolha, um movimento de trabalho. Porque todo o universo trabalha, como ele afirma. O Pai trabalha e eu também trabalho. Porque o universo é uma grande oficina de trabalho, emanada do Criador e mantenedor da vida. Então, o que é de bem e bom desejar, há de mais cedo ou mais tarde realizar-se inevitavelmente. Quando nós desejamos algo e trabalhamos para que esse algo aconteça, ele vai se realizar. Porque estamos utilizando uma energia divina, que é uma potencialidade criadora, que se chama vontade. Querer é poder. Nas nossas existências, quando nosso pensamento se puser de acordo com a lei divina, e é nesse que se verifica as palavras celestes, a fé transporta montanhas. Quando nós, espíritos,
ainda medianos no processo da evolução, no processo da busca da perfeição, estivermos em consonância com a lei divina, que é a lei que nos rege, lei de amor, justiça e caridade, nós estaremos movendo as montanhas, que não são montanhas físicas, mas que são montanhas emocionais, montanhas espirituais, montanhas das dificuldades, que nós precisamos removê-las para continuar nossa marcha e não nos determos no caminho. Porque nós somos seres inteligentes do universo, somos espíritos, seres encarnados em experiências humanas. E essas experiências humanas, ao longo dos tempos, elas vão contribuindo para o nosso crescimento evolutivo, para a nossa caminhada, para a nossa aquisição dos valores que estão em nós, mas ainda não foram despertos. E ele nos diz, não é consolador e belo poder dizer, sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz emocionalmente através das idades. Edifiquei lentamente a minha individualidade, a minha caminhada. Criador e mantenedor da vida. Então, lentamente, esse processo vai se dando, porque nós estamos numa escola que se chama vida, através de uma programação reencarnatória, para que, através da nossa vontade, possamos, queira Deus, fazermos as melhores escolhas para a nossa caminhada agora, nesse momento. E ele continua, que nós diríamos assim, amparar-me-ei nelas, não deixarei que uma simples dúvida as empane por um instante, por um segundo sequer, e fazendo uso dela, da vontade, com auxílio de Deus, do Criador e dos seus ministros, que são os trabalhadores que se encontram no universo, em toda parte, para que as leis divinas se cumpram, encarnados e desencarnados. Nós contamos com inúmeros professores, instrutores, educadores espirituais, que fazem parte da pleiade da comunidade de espíritos puros que regem o planeta Terra sob a orientação do nosso irmão maior, que é o Mestre Jesus de Nazaré. Então, a partir daí, nós venceremos as dificuldades, venceremos o mal do nosso íntimo, que ainda existe. Nós nos desapegaremos de tudo que possa acorrentar e aprisionarmos as coisas materiais, coisas grosseiras, para poder levantarmos voos para mundos mais felizes, para estações mais sublimadas, de acordo com a nossa condição, no processo evolutivo em que nós nos encontramos. Veja que maravilha! O problema do ser, do destino e da dor é uma obra fantástica que vem nos explicar o porquê da dor, qual é o nosso objetivo enquanto seres espirituais no processo, qual é o nosso destino diante do Criador. A perfeição, nós já sabemos. E a obra é convidativa para que nós possamos fazer estudos necessários para a evolução do ser. E continuando a caminhada, nós diremos, eu vejo claramente o caminho que se desenrola e que tem que percorrer. É a meta de todo espírito, seja espírito puro. A obra centenária, o livro dos espíritos, nos traz a escala espiritual, mostrando que nós aqui no planeta Terra estamos ainda na base da pirâmide das imperfeições das potencialidades. Mas que já existem seres que estão um pouco mais acima, são os espíritos benévolos, que já descortinaram em si a capacidade da prática do bem e que estão caminhando com essa proposta. E no topo da pirâmide, a pureza espiritual, daqueles que já alcançaram, já descobriram, já vivem, já sentem, já percebem o reino de Deus, o reino da felicidade, da prática, do amor, da fraternidade. Como os avatares que constituem o universo e que vão a todos os lugares onde o Pai Criador os convoca para que eles possam se administrar as leis das quais nós estamos vinculados.
Este caminho, como é que ele se dá? Esse caminho atravessa a extensão ilimitada e não tem fim. Mas para guiar-me na estrada infinita, tenho um guia seguro, a compreensão da lei da vida, progresso e amor que rege todas as coisas, todos os seres. Essa é a decisão, essa deve ser a nossa maior vontade, querer seguir o roteiro que o mestre educador por excelência, Jesus de Nazaré, traçou para nós quando aqui esteve, através dos evangelhos de João, de Marcos, de Lucas, de João, Marcos, Lucas, José, Pedro, Antônio, todos aqueles que se agregaram à proposta, continuaram divulgando até os dias de hoje. E os mensageiros espirituais, que voltam através da codificação espírita, encontrando médios ainda ceareiros do amor e do bem, para sintonizarem com a proposta de esclarecimento, para que nós aqui pudéssemos estar. Inclusive nesta casa centenária, onde Jesus convoca trabalhadores do plano espiritual maior para implantá-la aqui na região onde se encontra, no Pelourinho, libertando vidas e despertando consciências, através de quê? Do esclarecimento, que se faz tão necessário a cada um de nós, para que não incorramos em erros novamente e não turvemos a nossa caminhada. Então, eis a possibilidade de aqui estarmos. Possuímos, pois, a chave de toda elevação, e na vida imensa que temos diante de nós, enobrece-me e elevar-me a cada dia, a cada hora. Allan Kardec tem a possibilidade de colocar no Evangelho uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, basicamente para os espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo bem que está fazendo, pelo esforço que está fazendo a si próprio para domar suas más inclinações, para que essas más inclinações não corrompam cada vez mais a humanidade. E sim, nós possamos adentrar pela era nova, a era do refazimento espiritual, a era do combate ao mal, do controle da vida e da divulgação do bem na vivência de cada um de nós. Firme nesse propósito, inabalável na vontade, que enobrece e eleva-nos a cada um de nós, cada vez mais atrairemos o auxílio da nossa inteligência, que é o atributo maior do ser, do espírito, filha de Deus, emanada do Criador. Nós somos criaturas, Deus o Criador e mantenedor. Então nós possuímos a possibilidade de pensar, de agir e de decidir. Seres inteligentes do universo, Deus acima de tudo, espírito e matéria como criação divina. Todas as riquezas morais nós poderemos participar, porque são maravilhas do Criador e mantenedor da vida. São as potencialidades divinas, são as virtudes espirituais das quais todos nós estamos dotados. Lembremos do nosso irmão educador, que a cada exemplo que deixa para nós através do Evangelho é uma lição de aprendizado. No momento em que a mulher morroíça aproxima-se dele, no meio da multidão que o comprimia nas praças de todas as localidades por onde ele passava, ele sente algo estranho em si e pergunta: quem me tocou? E o discípulo diz: mestre, a multidão nos comprime, todos nos tocam nesse momento. Mas ele disse: não, meus irmãos, meus filhos e amigos, de mim saiu virtudes, foi um toque diferenciado. Então essa mulher morroíça no meio da multidão levanta a mão e confirma: foi eu, mestre, eu te toquei. Tocou pelo poder da vontade, pelo poder da fé, e foi capaz de remover a montanha da doença naquele momento que consumia-lhe o corpo através das energias que se esvaíam. E o mestre vira para essa irmã e diz: vai, minha filha, a tua fé te curou. E ela parte dali daquele momento sublimada, contente, alegre, porque a fé foi capaz de transportar montanhas. E a fé vem através da vontade, como passou essa nossa irmã, e Jesus aproveita para nos deixar a grande lição. Tenhamos vontade, tenhamos fé, tenhamos ânimo, trabalhemos pelo bem,
que o bem é a meta divina para com todos. E o bem há de se concretizar na terra, no íntimo de cada um de nós, espíritos, e contribuiremos sim para a renovação deste planeta, para a renovação das sociedades, onde todas estarão pautadas nos princípios do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, então, segundo tópico, nós atingiremos a plenitude divina, a plenitude da existência, a meta de Deus, porque a evolução é infinita. Criaturas continuaremos sendo, mas jamais desapareceremos da face do universo. E ele continua, imaginemos nós, podemos dizer todos, minha vontade me chama para frente, sempre para frente, cada vez mais, através do conhecimento, é mais vida e o despertar do reino no íntimo de cada um. E com ela nós conquistaremos a plenitude da existência. Constituirei para mim uma personalidade melhor, mais radiosa e amante do bem. Nenhum de nós, companheiros e companheiras que nos ouvem neste momento, integrantes do grande movimento do cristianismo, nenhum de nós estamos proibidos de desenvolvermos em nós o bem, a vontade pela prática do bem, porque nós sabemos que o bem é divino, e o bem nos faz bem ao outro, faz bem à comunidade, à sociedade, e se espalha também por todo o planeta Terra. Porque é meta divina, os seres que já evoluíram a tal ponto, vivem completamente pautados no bem, no amor, na bondade e na misericórdia, nos sustentando para que nós também possamos despertar, enquanto filhos do Criador, sob a orientação de Jesus de Nazaré, para esse processo da busca do bem e da existência. Sair para sempre do estado inferior. Não mais retornaremos ao estado primitivo, ao estado do começo, ao estado da simplicidade e da ignorância, da inferioridade do ser ignorante, inconsciente de seu valor de poder. Afirmaremos na independência e na dignidade da nossa própria consciência. Eu sou espírito imortal. Eu posso realizar as tarefas que o Pai me confiou. Se nós concluir agora, neste momento, o princípio da reencarnação me garante que no próximo momento eu possa retomá-las. Tudo isso graças ao poder da vontade, da iluminação de consciências pela qual todos nós estamos passando. Então, minha consciência vai se iluminando, estendendo a mão a todos os meus irmãos, eu posso dizer-lhe da seguinte forma: veja que poema magnífico ele nos traz. Despertai de vosso sono pesado, rasgai o véu da matéria que vos envolve, aprendei, conhecer-vos, a conhecer as potências de vossa própria alma e a utilizá-las. Todas as vozes da natureza, todas as vozes do espaço, vos brandam e vos convocam. Avante, companheiros, avante, irmãos, porque eu também comecei como vós. Eu também era simples e ignorante, mas hoje estou mais adiante, conhecedor e buscando entender e compreender as leis divinas que nos regem, para que possamos palmilhar e encontrar a felicidade que dormita no íntimo de cada um de nós. E diremos também, como nós ouvimos dos outros, levantai-vos e marchai, apressai-vos para a conquista dos vossos destinos. Então, nosso destino é a perfeição. Os seres vão e voltam, quantas vezes forem necessárias, através da reencarnação, para que nós possamos desenvolver, ao longo dos tempos, o período da existência que estamos vivenciando agora, precisa ser aproveitado da melhor forma possível, despertando a consciência, buscando a prática do bem, evitando o mal. Os Espíritos dizem a nós todos, através da obra da codificação, que o mal é onde houver ausência do bem. Então, onde o bem não está, o mal pode se instalar. O mal está presente. Então, fiquemos atentos
tomemos cuidados com o momento que nós estamos vivendo em nossa sociedade, que muitas vezes nos deixamos nos levar pelo engano, pelo medo, pelo terror. Busquemos o bem, porque o bem é divino, está em mim, está em ti, está em toda criatura divina. E com o tempo nós vamos desenvolvê-la. Falar em criatura divina, porque temos a presença divina em nós próprios. A todos nós que envergamos o peso da vida, que julgávamos sós e fracos, não nos entreguemos de forma alguma, nem à tristeza, nem ao desespero, nem à falta de vontade. Aqueles que dizem o nada não existe, a morte é o novo nascimento. Então podemos afirmar, aqueles que aspiram nada, que diz que é o nada que voltará para o nada e que deixa de existir a partir da desintegração do corpo físico. Então afirmaremos, o nada não existe, a morte é o novo nascimento, o encaminhar para novas tarefas, novos trabalhos, novas colheitas. A vida é uma comunhão universal e eterna, que liga Deus a todos os seus filhos. Olha que maravilha. E aproveitamos para lembrar que nesse mês de novembro é comemorado, celebrado o mês dos mortos, o mês dos finados, e tem um dia específico, foi 2 de novembro. Então, apenas uma etapa se concluiu no corpo físico, e os familiares, os parentes, os amigos, os inimigos, todos aqueles que nos deixaram temporariamente, deixaram a veste física, porque ela se desintegra. Mas estão numa instância no plano dos desencarnados, em companhia daqueles seres que nos são caros, que nos antecederam, para onde um dia todos nós iremos e retornaremos, amparados pelos seus mentores espirituais, que todos nós temos. Então, Deus, Criador e mantenedor, não aniquila, cria o ser com vontade, com fé, com perseverança, para que nós possamos utilizar. Porque se nós não utilizarmos, não se desenvolve. É como um aparelho, é como um medicamento que nós não usamos, é como um aparelho que fica desligado o tempo todo. Então, sem uso, sem aproveitamento. Então, coloquemos nossa vontade a serviço da causa maior, que é a causa do bem. Porque através dos renascimentos, a vós todos, que vos credes, gastes pelo sofrimento, pelas decepções, pobres seres aflitos, como diz o capítulo 5 do Evangelho, através do Mestre de Nazaré, bem-aventurados os aflitos, porque os aflitos serão consolados. Todos que estamos na Terra, eles afirmam, e nós vamos comprovando ao longo dos tempos que passamos por aflições. Essas aflições são resultados das plantações feitas em outras instâncias, em outros momentos, em outras encarnações que nós já tivemos vivenciando. Mas ele afirma que todo que estiver em aflição agora, futuro, será bem-aventurado. Porque a aflição vai passar e a bem-aventurança vai se estabelecendo, vai se instalando no íntimo de cada um de nós, porque é da lei divina, que a todo é dado segundo a sua obra. A cada um de nós recebemos de volta o que semeamos e o que plantamos perante a lei. Espíritos esmagados, dilacerados pela roda de ferro da adversidade, venho dizer-vos, não há alma que não possa renascer, fazendo brotar novas florescências. Basta-vos querer, para sentirdes o despertar em vós de forças desconhecidas. O querer, a vontade. Nós não imaginaríamos que poderíamos fazer hoje o que estamos fazendo. Mas quando nós experimentamos, movidos pelos exemplos que nos chegam, movidos pela nossa vontade, nós percebemos que poderemos chegar a muito mais. Como afirma o Mestre, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Há milênios que ele vem caminhando conosco, que se preparou, que se desenvolveu, e diz que todos nós também nos desenvolveremos e poderemos fazer coisas que nós não acreditávamos que seríamos capazes.
desde que utilizemos essa virtude chamada vontade. Crede em vós, crede em vosso rejuvenescimento, em novas vidas, novas experiências no corpo físico, nós vamos aprendendo, ascendendo, compreendendo e colocando em prática o saber que vai iluminando a consciência e o sentimento através da prática da caridade e do bem. Crede em vós, em vosso rejuvenescimento, em novas vidas, crede em vossos destinos imortais. Somos seres imortais em experiências humanas, afirma o grande filósofo jesuíta Teilhard de Chardin, que nós somos seres imortais. Somos desde a criação, somos enquanto estamos encarnados e continuaremos sendo após a desencarnação. Que as experiências são comprovadas ao longo dos tempos, que contribuem para que nós possamos despertar o reino de Deus em nós. Crede em Deus, sol dos sóis, foco imenso do qual brilha em vós uma centelha. Olha que interessante, que se pode converter em chama ardente e generosa. Allan Kardec, mais uma vez, pergunta para os espíritos desencarnados da codificação como podemos imaginar, compreender o espírito. E ele diz, é uma centelha. Imagine uma centelha de luz, um fascículo de luz emanado do todo Criador. Podereis imaginar o espírito através dessa flâmula que varia ao infinito, devido ao grau evolutivo em que cada um de nós nos encontramos. Então, creia em Deus, repetindo, Deus é o sol dos sóis, foco imenso, do qual brilha em vós, em nós, uma centelha. Nós somos centelhas de Deus. Ama o próximo, como o mestre, como a ti mesmo. Deus, acima de tudo, Criador e mantenedor da vida, e o próximo é o nosso irmão bem próximo, porque também é centelha. Então, essa centelha somos nós. Por isso que quando amamos o outro, estamos amando a nós próprios. Quando amamos a nós próprios, estamos amando o outro ser, o outro espírito que convive conosco numa conformação individualizada. Então, é a nossa vontade que nos auxilia na compreensão. Sabei que todo homem pode ser bom e feliz, para vir a ser o bastante que eu queira, com energia e constância. Todo espírito, encarnado ou desencarnado, podemos desenvolver a bondade em nós, porque o germe da bondade já existe. A concepção mental do ser, elaborada na obscuridade das existências dolorosas, preparada pela vagarosa evolução das idades, vai se expandindo e, à luz das vidas superiores, a todos conquistarão. Todos nós somos fadados à perfeição. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. É o Mestre que nos afirma. E essas ovelhas, nós também fazemos parte desse grande rebanho de espíritos nos dois planos da vida que nós conhecemos, encarnados e desencarnados, sob a égide, sob a orientação amorosa desse príncipe da paz, do Messias de Nazaré, que emana vibrações de amor, de paz e de fraternidade para toda a humanidade que nos encontramos temporariamente abrigados nesse planeta, que é o planeta Terra, o qual o próprio Jesus, com seus emissários, auxiliou energeticamente na sua conformação para que no futuro, como é hoje, nós pudéssemos estar aqui, palmilhando as diversas encarnações necessárias para o nosso equilíbrio, para o nosso desenvolvimento, para que nós possamos dar conta do nosso planejamento reencarnatório, através de quê? Da vontade, da fé, da perseverança, do amor e da prática do bem. O Mestre sempre conosco em todos os momentos, porque nós somos seres de luz. Nós somos seres espirituais
que emanamos luz divina. Dirige incessantemente o vosso pensamento para esta verdade. Pode vir a ser o que quiserdes, cada um de nós, pela vontade. E saber e querer ser cada vez maiores e melhores, onde quer que nós estejamos. Não seremos melhores do que os outros, porque a destinação é para todos, mas que nós possamos nos tornarmos melhores do que as nossas experiências do passado, porque hoje estamos aqui com a programação encarnatória, com o desejo, aliado pela vontade, para que possamos nos transformar. Que transformando a cada um de nós a reforma interior, o autoconhecimento, nós estamos colaborando com certeza com a humanidade na Terra. Tal é a noção do progresso eterno e o meio de realizá-lo. Vontade, fé, perseverança, querer, decidir e tomar boa resolução pela prática do bem. Então, tal é o segredo da força mental, da qual emanam todas as forças magnéticas e físicas. A nossa mente é poder. Pensou, vibrou, plasmou. Porque o Espírito deseja, o Espírito quer. Quando tiverdes conquistado esse domínio sobre vós mesmos, não mais tereis que temer os retardamentos, porque nós não voltaremos a ser o que éramos antes, jamais, porque a lei divina permite que o avanço, o progresso, é daqui para sempre, daqui para frente, e não nos retornaremos mais para trás. E diz Jesus de Nazaré no Evangelho, coloca a mão na charrua para trabalhar, para vencer as dificuldades, para abrir novos caminhos na sua vida e não olhe mais para trás, porque o passado já passou. O presente está aqui conosco e o futuro está se concretizando através da nossa vontade, da nossa perseverança, do nosso querer, das nossas boas decisões. Porque cada um é que dirige, é que alimenta o seu íntimo de forma natural. Então, quando tivermos conquistado esse domínio sobre vós mesmos, nós próprios, não mais retardaremos nem as quedas, nem as doenças, nem a morte. Tereis feito de vosso eu, inferior e frágil, uma alta e poderosa individualidade. Então, a tendência é o progresso, sempre. A proposta é avançar sempre. A cada encarnação, nós escolhemos uma virtude para trabalhar, para desenvolver. Alguns espíritos ficam parados, esquecidos, como se não tivessem vontade de realizar. E aí retardam o seu planejamento, retardam o seu progresso pelo querer. Alguns outros encontram-se debilitados da força, da fé, da perseverança, da crença, do querer. Vamos tomar um pouco de água. Quando busca essa força em Deus, ela se realiza com muita perseverança, com muita vontade. E ele diz, não mais doença nem morte. E aí seremos espíritos poderosos através do querer. E o nosso querer é fundamental. Quando forem os horários, diz o mestre, dizei assim, Pai nosso que estais nos céus. E aí os discípulos se curvaram diante dele, entenderam que ele estava nos dizendo que o Pai é nosso, que assim como ele, no estado em que esteve conosco, há mais de 2000 anos, era possuidor de vontade, de poder de manipulação dos fluidos e de orientação espiritual, todos nós também podemos desenvolver, desde que queiramos. Santificado é o vosso nome, Pai. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aonde? Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, dá-nos hoje sempre. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como, olha o condicional, nós perdoamos aqueles que nos ofendem.
E aí nós pedimos mais uma vez, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, livrar-nos do mal, a técnica, a tônica é a prática do bem. Quando nós buscamos caminhar pelo bem, nós estamos nos livrando do mal. Para isso é necessário vontade, que o poder da nossa vontade seja alimentado a cada momento, a cada dia, no processo de aprendizado, no trabalho voluntariado, buscando as instituições espíritas, que precisam de mãos e corações amigos, as outras instituições também de outras denominações, pelo voluntariado, o se abrir para o universo para doar. Como diz e afirma o nosso irmão Francisco de Assis, é dando-se que se recebe. Então, estou aqui concluindo essas reflexões desta tarde e convido a todos os espíritos que nos ouvem nesse instante. Estaremos dando continuidade às nossas doutrinárias, às nossas reflexões do Evangelho. O Evangelho às segundas-feiras, às 19 horas, pelo nosso canal no YouTube. As doutrinárias aqui, sábado à tarde, às 15 horas, pelo nosso canal no YouTube. Conversando sobre doutrina espírita, última sexta-feira de cada mês, pelo Instagram. Avante, companheiros, todos que acompanham a doutrina espírita. Especialmente, avante, membros da grande família ICABEM. Jesus espera por cada um de nós. Muita paz. Vamos encerrar com a oração do nosso irmão Francisco de Assis.